esperam, né, a sua vez para poderem fazer isso. As pessoas que estão no governo, porque elas se utilizam desse expediente e acabam utilizando dinheiro público para fazer promoção pessoal. E não interessa também a grande parte dos meios de comunicação, que tem no Estado uma grande fonte de renda, uma grande fonte de recursos de publicidade. Então, dessa maneira, hoje, existe uma situação muito difícil, muito complicada para que a gente possa chegar a uma situação como essa dos Estados Unidos, por exemplo. Porque o Brasil está sendo visto aí vai ser vai ser o país da vez, né? Mas eu acho que diante de uma promiscuidade como essa que está acontecendo a nível do GDF, de outros estados, municípios e tudo, eu acho meio complicado isso acontecer, mesmo porque como há um jogo de interesse muito grande, não há como evoluir. E é bom destacar, inclusive, que não é só um problema de Brasília, né? Por exemplo, São Paulo, algum tempo atrás, comprou horários na rede nacional, né, para fazer propaganda do governo. Era uma propaganda da Sabesp. E, na época, o governador de São Paulo foi questionado, falando assim, vem cá, qual que é o interesse do governo de São Paulo em fazer propagandas nacionalmente, veicular propagandas nacionalmente? E, na verdade, você está querendo antecipar um pouquinho a eleição presidencial? Ele falou, não, que é isso, é porque a emissora não tinha como fazer a divisão e passar propaganda só para São Paulo. Mas mostra que hoje esse é um problema generalizado e sem nenhuma perspectiva de mudança, porque, de fato, como você disse, Rosa, está todo mundo amarrado a isso, né? Os políticos que têm interesse e os órgãos de mídia também. Mas você sabe, Leonardo, uma coisa interessante, o mesmo eu senti com relação ao deputado Paulo Tadeu, uma total falta de como fazer. Um coisa sentimento de nação, né? De nação. Você está colocando a mesma coisa. Isto é assustador. De fato, eu acho que a única possibilidade, isso é uma coisa de médio, longo prazo, seria que a sociedade civil criasse organizações, né, de uso livre da mídia, ou de mídia livre do governo, ou de cuidado com os recursos públicos, e eles pudessem ter algum tipo de força nesse cenário político brasileiro. E apresentassem um projeto de iniciativa popular via CNBB, ou via um órgão de mais né, força, que a mídia independente pudesse participar desse processo também, porque hoje aqueles que participam do jogo, que têm um controle desses recursos, eles simplesmente não se sentem estimulados a trabalhar nada disso, não. Para mudar, tem que ser alguma coisa vindo de alguém que está de fora, no caso, a sociedade. Com certeza. Bom, agora, aquela história, né? Dentro desse quadro, a gente só pode esperar realmente uma manifestação do povo. Não existe outra forma, porque está todo mundo comprado. A realidade é essa, é um negócio horrível da gente dizer, né? Que essa nossa liberdade de imprensa, que foi tão... Houve uma luta tão grande para chegar nessa liberdade, e ela acaba deixando de ser livre por causa do capital. Porque antigamente o governo ele controlava os órgãos de imprensa por meio da censura, né? Por meio de uma legislação que punia jornalistas, que punia, né, as pessoas que se rebelavam e atuavam livremente. Hoje não, hoje o governo compra os órgãos de mídia. Eu ouvi uma vez um jornalista dizendo que grande parte, inclusive, do desenvolvimento tecnológico dos canais de televisão, dos canais de rádio do nosso país, se deve a essa ajuda estatal. Então, muita gente diz, olha, se o governo parar de comprar propaganda, espaço publicitário, a mídia, em algumas situações, perde até 30%, 40% do seu faturamento. Hoje, o maior anunciante do Brasil não é nenhuma empresa, é o governo, né? Então, de fato, vão ter lobbies poderosíssimos, parlamentares financiados, né, coberturas da imprensa para que nunca deixe isso mudar, isso acontecer, porque é uma grande fonte de renda
de todos os veículos, assim, pelo menos dos maiores veículos do país. Isso é uma grande fonte de renda. E é onde chega, né? A maior parte das pessoas tem acesso. Bom, Leonardo, quero agradecer sua presença. Tá legal, Rosana. Quero contar com você outras vezes. Com o maior prazer. E muito grata aí pelo esclarecimento. Tá legal, foi um prazer.